Oi, pessoal. Meu nome é Gláucia e eu sou a professora de vocês neste curso da matéria de Direito Administrativo. Primeiramente, você deve estar se perguntando por que eu, fiscal, vou estudar Direito Administrativo. Qual que é a importância disso? Bom, pessoal, os fiscais têm enfrentado muitos problemas e problemas relacionados ao direito. Que tipo de problema é esse, professora? Principalmente problemas relacionados aos processos administrativos. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre o direito administrativo, nós vamos conhecer princípios, atos administrativos, qual é o poder que você tem, e depois nós vamos aplicar esse conteúdo ao processo administrativo. Quando o fiscal ele faz uma autuação, essa autuação ela não é meramente um ato isolado, ela não é só um ato dele. A partir daquele momento de um auto de infração, começa um processo administrativo. E o fiscal, ele vai preencher documentos fiscais, ele tem que conhecer como o processo vai correr, ele pode ser chamado a prestar determinados esclarecimentos, tanto no processo administrativo quanto no processo judicial. Então, é tudo isso que nós vamos conhecer nessa disciplina. Então, para que você saiba por que eu vou estudar direito administrativo em um curso de pós-graduação voltado à fiscalização, simplesmente pelo fato de que o direito vai envolver toda a sua atuação. Então, a atuação do fiscal não é só conhecer a prática, as questões veterinárias, agropecuárias, ele precisa conhecer a legislação. Um bom administrador público, ele conhece a legislação. Isso, inclusive, é um dos deveres da administração pública. Então, por exemplo, se você é um servidor público federal, você precisa conhecer o Estatuto do Servidor Público Federal. E uma das coisas que esse estatuto determina é que o servidor ele tem o dever de conhecer toda a legislação, conhecer as mudanças legislativas. Então, o direito vai estar presente na sua vida, o direito é muito importante para você. Então, nesta aula, você vai aprender coisas que vão ser levadas para o seu dia a dia. Os processos vão ser vistos por vocês o tempo inteiro. E vocês vão precisar preencher documentos fiscais. E vocês vão aprender comigo como esses documentos são lavrados do ponto de vista jurídico. Sabe por quê? Nós, advogados, nós podemos e conseguimos descaracterizar um auto de infração, um auto de interdição. Tudo isso é possível de ser descaracterizado se for feito de forma irregular, ilegítima. Então, você precisa aprender a fazer um auto, a lavrar os documentos fiscais da forma mais correta possível, a fim de evitar que possa ser desqualificado o documento que você fez em um processo administrativo, em um processo judicial. Por quê? Nós, advogados, nós fomos, entre aspas, criados para justamente encontrar os erros ou aquilo que não está de acordo com a lei. Então, se eu, advogada, encontro um documento fiscal lavrado de forma incorreta, eu vou ficar super feliz, porque a empresa que me contratou, ela quer que eu faça a defesa dela e que eu encontre falhas no documento que o fiscal lavrou. Então, você, neste curso, vai ser preparado para isso, para conhecer um processo administrativo, para saber como é que a lei funciona, para lavrar o documento fiscal da forma correta. E eu vou te ensinar, literalmente, a impedir que as pessoas da minha profissão descaracterizem seu documento, O que os advogados não me ouçam. Mas aqui, a minha função é ensinar para você, fiscal, como isso deve ser feito e feito de forma legítima. Sempre pautado no que a lei disse. Mas não tem jeito, professora, da gente ir direto para o processo? Não tem jeito. Por quê? Porque nós precisamos conhecer quais são os princípios que norteiam a administração pública. O que é um ato administrativo? Você vai praticar atos administrativos
todo o tempo. O que é o poder administrativo? Professora, por que eu posso ir a uma determinada indústria e eu posso apreender produtos, eu posso interditar? Onde? Quando foi que a lei me concedeu esse poder, sem que eu precise, para isso, ir primeiro ao Poder Judiciário? Então, tudo isso você vai aprender comigo. Então, a minha matéria é de suma importância para você. Presta atenção. Então, você tem que aprender direitinho como que funciona tudo isso. Nós vamos aprender gestão, nós vamos aprender ética no serviço público, tudo para que você seja um fiscal de excelência. Então, beleza, professora, vamos lá? Vamos começar? Vamos dar início, então, aos princípios administrativos. Então, nessa aula, o objetivo é que nós saibamos quais são os princípios explícitos e os princípios implícitos da administração. Ou seja, todo ato administrativo, ele é regido por princípios. Tudo que é feito dentro da administração deve ser observado. Então, todo princípio que nós vimos nesta aula, perdão, deve ser observado quando você for agir em uma fiscalização, for lavrar um auto ou qualquer tipo de documento, ok? Então, aqui estão, né, ou melhor, aqui está o nosso cronograma. Nós vamos primeiro ver os princípios expressos. Esses princípios estão expressos na Constituição da República. Então, se você quiser olhar lá a Constituição, artigo 37, você pode fazer a leitura. No início do artigo, nós chamamos isso de caput, vai estar escrito, ou vão estar escritos, todos os princípios expressos da Constituição. E tanto a administração pública direta quanto a administração pública indireta devem se pautar por esses princípios. Depois, nós vamos ver os princípios que são implícitos, tanto na Constituição quanto nas leis, né, que regem as atuações, o agir administrativo. Esses princípios são chamados implícitos porque nós não os vemos como vemos os do artigo 37, mas eles estão dentro, no núcleo da norma. Eles vão ser usados em todo o agir da administração pública. Então, aqui está a nossa bibliografia, depois você pode, né, caso tenha interesse, buscar tudo que nós vamos trabalhar sobre princípios foi abordado dentro desta bibliografia. Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula com os princípios expressos. Os princípios expressos, nós temos aqui um macete para que você lembre quais são eles. É claro que você pode voltar à Constituição todas as vezes que você precisar para se lembrar de quais são esses princípios. Mas memorize, todo o meu agir tem que ser pautado pelo LIMP. Está aqui de vermelho. LIMP são os princípios expressos da Constituição. Que princípios são esses, professora? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Quem faz concurso, né, sabe isso aqui de cor e salteado, porque cai constantemente em prova. Então, se você, por exemplo, além disso, está, né, fazendo algum tipo de concurso, já memorize aí. Os princípios expressos são os princípios do LIMP. Então, vamos lá. Nós temos aqui um quadro com todos os princípios. Estamos aqui diante do conceito e eu sempre vou exemplificar e explicar para você que princípio é esse, qual que é a importância dele, por que eu tenho que usar, tudo isso você vai saber. Vamos lá. Primeiro princípio do LIMP, o legalidade, princípio da legalidade. Toda e qualquer atividade da administração deve ser autorizada pela lei. Pessoal, vamos entender uma coisa. Nós temos o princípio da legalidade, que é válido para os particulares. Então, na nossa vida privada, o princípio da legalidade, ele também existe. E ele tem o seguinte conceito, ou melhor, fundamento. Para nós, particulares, tudo aquilo que não nos for proibido pela lei,
é permitido que nós façamos. Então, nós, as pessoas comuns, os cidadãos, nós temos todos os dias o direito de analisar as nossas condutas. Se a lei diz faça, nós fazemos. Se a lei diz não faça, nós não fazemos. E quando a lei não diz nada? Aí, eu e você, enquanto cidadão, nós temos o direito de escolher qual é a melhor conduta. Só que quando você é um administrador público, isso não serve mais. Isso não te pertence. Essa situação não vai poder ser assim. Professor, então, eu não tenho essa liberdade? Não mais. O administrador público é alguém pautado estritamente pela lei. Então, para que um determinado servidor faça uma ação, é preciso que a lei dê a ele essa competência. É preciso que a lei autorize que ele faça. Então, você, fiscal, só pode autuar uma determinada empresa descumpridora da lei porque a lei autorizou que você fizesse dessa forma. Se a lei não permitir, ela não disser sobre a possibilidade, por exemplo, de uma apreensão de um produto em uma determinada situação, você não tem liberdade para escolher. Esse poder não te foi dado. Professora, eu já ouvi falar do poder discricionário que nós temos. Nós vamos aprender sobre o poder discricionário, mas até mesmo quando o administrador público ele tem uma liberdade, uma margem de liberdade, é porque a lei garantiu isso para ele. Se a lei não disser nada, você, enquanto administrador, tem que aguardar a determinação legal sobre o fazer ou não fazer. Então, tudo na administração tem que ser feito com base na legalidade. Por que isso, professora? Porque nós, cidadãos, nós temos o direito de fazer o controle da administração pública. E uma das formas de nós controlarmos os atos administrativos é justamente através da lei. Se a lei determinou e você, fiscal, fez da forma como a lei determinou, tudo bem. Eu, advogada, não necessariamente vou conseguir descaracterizar. Por quê? Porque você está pautado pela lei. Então, não se esqueçam, legalidade é o primeiro princípio para o agir administrativo. Todo agir da administração tem que ser autorizado pela lei. E o princípio da impessoalidade, o I do limpe. O princípio da impessoalidade me diz o seguinte: toda atuação da administração pública deve ter como finalidade a satisfação do interesse público, não buscando atender interesses do agente ou de terceiros. Esse princípio, ele decorre, ele é fruto do princípio da isonomia, ou também chamado de princípio da igualdade. Vamos lá, professora, me explica melhor isso aí. Como é que o princípio da impessoalidade vai estar presente na minha vida enquanto fiscal? Muito importante. Seguinte, o princípio da impessoalidade, ele busca a finalidade genérica da administração. Que finalidade é essa, professora? A finalidade da administração, ou seja, o fim para o qual ela existe, é a satisfação do interesse público. Então, você, enquanto fiscal, tem que ter em mente não os seus próprios interesses ou os interesses de um terceiro. Você tem que ter em mente o interesse da população, o interesse da sociedade. Esse interesse público vai pautar toda e qualquer atuação da administração. Isso tem que ser assim. O administrador público, ele não pode agir pela vontade dele. Ele tem que necessariamente cuidar para que o interesse público
em todo agir seja alcançado. Então, vamos imaginar o seguinte. Você foi fazer uma fiscalização em um determinado estabelecimento e, chegando lá, você viu que os produtos de origem animal não eram apropriados para o consumo humano. Então, eles não poderiam ser comercializados. Porém, a empresa que você está fazendo a fiscalização é uma empresa de um grande amigo seu. E você sabe que você vai multá-lo, que a multa vai ser de um valor bem estimado, algo que pode causar um impacto econômico e um prejuízo na empresa do seu amigo que você fiscalizou. Nesse caso, se você abrandar a penalidade ou você deixar de aplicar a penalidade porque ele é seu amigo, você fere o princípio da impessoalidade. O seu agir não é pautado pelos princípios da administração. Então, você tem que ser impessoal. O interesse público diz: esse produto de origem animal não pode ser comercializado porque ele pode trazer riscos à saúde pública. Então, independente se é seu amigo, se é um inimigo, se é algo que você vai ter vantagem com aquilo, porque isso também pode acontecer, você não vai poder agir assim. Por quê? Porque caso você privilegie os seus próprios interesses ou o interesse do terceiro, você vai ferir o princípio da impessoalidade. E não é isso que a sociedade quer. A sociedade quer preservar a saúde pública, independente de quem tenha cometido a infração. Então, maravilha. Você já conhece aí agora a legalidade, a impessoalidade, moralidade. A moralidade é o princípio que pauta o agir administrativo de forma a alcançar os preceitos éticos que devem estar presentes em toda a conduta. Essa moral aqui, querido, é uma moral pública e não a sua moral. Por quê? Moral e ética são conceitos subjetivos. Nós temos uma visão do mundo. Às vezes, uma coisa que é imoral para mim pode não ser imoral para você. Então, isso não é possível que nós fiquemos aí diante dessa subjetividade. Isso tem que ser reduzido. E como que eu reduzo isso? Através de uma moral comum, de uma moral pública. É aquilo que a sociedade espera que o fiscal, que o administrador público, ele faça. Então, é preceito ético. E não é a minha ética, a sua ética, a nossa visão de mundo. É aquilo que a sociedade espera de mim. Então, por exemplo, imagine um fiscal, vou falar você não, porque você não é assim. Imagine um fiscal que chega em uma determinada indústria e sabe que aquela indústria descumpre a lei. E ao invés de cumprir o que a lei determinou que ele fizesse, autuando a empresa, ele resolve se corromper. Ele pratica ali o crime de corrupção passiva. Ele vira e diz assim ao dono, ao sócio administrador daquela indústria: olha, se você pagar a mim tanto por cento, eu abrando ou eu deixo de aplicar a penalidade, vou embora e finjo que nada aconteceu. Esse meu agir, né? O meu não, que eu também sou assim, né? Meu nem seu, de outra pessoa. Esse agir do fiscal corrupto é um agir contrário à moralidade. Então, esse ato dele é um ato imoral, é um ato improbo, né? Ele pode trazer e vai trazer, pelo menos é o que nós esperamos, consequências civis, administrativas, penais. Por quê? Porque ele fere o princípio da moralidade administrativa. Então, toda vez que você for agir, pergunte-se: isso é o que a sociedade espera de mim? Se todo administrador público tivesse em mente a importância dos preceitos éticos, com certeza, vários pontos, várias máculas do agir administrativo seriam evitadas. Então, moralidade é o nosso terceiro princípio.
No próximo bloco, então, nós damos continuidade aos princípios expressos e aos princípios implícitos na Constituição.